Meu nome é Raul Andrés. Eu sou a Daiane Esteves. E eu sou o Felipe Chaves. E este é o Papo de Poltrona. Começando mais um Papo de Poltrona. E aí, pessoal? Aê! Você sabe que isso não faz nada, né? Mas onde que é então do Josh aqui? Começando o nosso 15º episódio com os mesmos coleguinhas de sempre. Meu nome é Raul Andrés, o host dessa bagaça. Estamos aqui com os podcasters renomados. Felipe Chaves, e aí? E aí, Raul, e aí, Dai, e aí, galera que tá ouvindo a gente. E aí, produção. É uma honra estar aqui de novo, como sempre. E vamos nessa. Vamos nessa. E aí, Daiane Esteves? E aí, pessoal, olá, boa noite a todos. Realmente nós somos muito renomados, temos vários prêmios. Um dia a gente mostra pra vocês. Mentira, não temos. Mas um dia teremos. E bora lá. Bora lá. Hoje tem muita série gostosa que a gente assistiu. A gente viu uns filminhos também que estão em alta aí em todas as redes sociais. E vamos lá. Vamos começar como sempre. Vamos começar com a nossa representante internacional, ela, Daiane Esteves, direto de Houston. Diretamente de Houston, com notícias da semana. Esse é o bloco Notícias de Poltrona. Uhul! Não, esse não tem? Gritinho? Pode ter. Não tem, né? Normalmente. Não tem. Então esquece o gritinho. Primeira notícia. Primeira notícia: a produção da terceira temporada de You foi retomada. Isso aí. Eu não assisti You. Sei que você quer assistir, né, Dai? Pra falar mal dela. Eu quero assistir pra ter propriedade pra poder falar. Mas sabemos aqui que Felipe Chaves assistiu. Obviamente eu assisti. E obviamente estou muito animado para essa terceira temporada. A primeira temporada é muito boa, é sério. Não é ruim essa série. A primeira temporada é bem legal. Só que devia ter parado ali. A segunda temporada, tipo, cai muito a história e tal. E vamos ver se na terceira temporada eles consertam. Mas tô animado. Isso Eu aí. não acho que é ruim no sentido técnico da coisa, né? Eu digo as questões mais moralistas da série. Esse é o meu problema, talvez, com essa série. Que eu já sei de algumas coisas, né? Conheço pessoas que assistiram. E normalmente as pessoas gostam muito. Mas tem aquela coisa do tipo... a gente passa a gostar do vilão, né? E eu acho que nesse caso é meio errôneo passar essa ideia. Mas enfim, eu ainda vou assistir para poder dar minha opinião concreta. E pode falar. Então, você falou nisso, o próprio ator, na época, acho que o ano passado, há 2 anos atrás, tinha muita fã indo atrás dele, falando que queria um... Eu esqueci o nome do É um personagem. stalker. Isso, que queria um stalker na vida dela e tal, que queria um cara igual ele na vida delas. Aí ele falou, cala a boca, vocês estão louca. Ele é um psicopata e tal. Vão se amar, vão fazer outra coisa, não sei o quê. Aí, realmente, eu entendo esse lado. Então, mas é justamente por isso, né? É aí que a gente descobre quantas pessoas são loucas, né? Mas enfim, lançado o trailer definitivo da quarta temporada de The Crown, com Gillian Anderson como Margaret Thatcher. Essa semana foi lançado o trailer definitivo da quarta temporada. Eu tô repetindo a notícia que você acabou de dar. Não tô entendendo, mas tudo bem. É que você gosta, Eu né? gosto muito. Você gosta tanto que você quer falar de novo. Exatamente. É a melhor série do Netflix, The Crown tá aí, indo pra sua quarta Zoeira. temporada. E nessa temporada a gente vai ter a Margaret Thatcher, a gente vai ter a Princesa Diana, todos esses personagens sendo introduzidos na série, vai ser uma lindeza só. O trailer, por si só, já me deixou todo arrepiado dos pés à cabeça. Eu não sei se você viu, né, Felipe? Acredito que tenha assistido. Meu, esse trailer, sério, todo mundo, mesmo quem não assiste, devia ver só esse trailer pra... Meu, Felipe. Cara, a única coisa que eu posso dizer é que eu tô animado pra caramba. Novidade. Não, é lindo, é lindo. Pra você que não assiste The Crown, assista, tá indo pra sua quarta temporada, já é a segunda rainha que a gente tem. Hoje quem interpreta a rainha é Olivia Colman, atriz oscarizada, só que ainda não tem um Emmy pela personagem, Emmy que a Claire Foy tem da primeira temporada de The Crown. Mas é isso aí, elenco é fenomenal, Netflix não errou a mão dessa vez, né, Filipão? Então, eu tô pensando, seria muito louco se a própria rainha aparecesse no final da série, né, cara? Tipo, dela assistir no mesma série lá, ou então falar com a rainha.
Seria da hora. Nossa, ia ser legal mesmo, né? Apesar que eu acho vi que umas não- notícias aí que a rainha não gostou de algumas coisas que da série, que retrataram o Philip como muito machista lá no começo da série, ela não gostou, falou que não era bem assim. Mas, meu, eu acho que eu já tinha perguntado essas coisas pra você, né, uma vez, quando você tava assistindo a última temporada, hum, de como que é feito essas, tipo, por exemplo, o roteiro dessa série. Porque, ok, é a família real que eu digo de ser verdadeiro, são casos reais, é, tudo que acontece ali é exatamente igual? A gente sabe que não é exatamente igual, mas assim, não. como que tem essas Ah, informações? mas ele tem. O Peter Morgan, se eu não me engano, é o nome dele, que é o criador da série. Ele é um baita estudioso da família real desde 1900 Mas e assim, de tanto, saber assim. até coisas tão Ele sabe pessoais, tudo. E assim, a gente tem informações. E como também que não isso... tem. A gente tem muita informação. Porque, sabe, você entende o que eu quero dizer? Entendo. E É, sim, é baseada. é Claro que meio é louco você baseada. pensar como uma pessoa pode saber de tanta coisa assim. Tudo bem que eles são a família mais conhecida do mundo, mas eu digo na questão pessoal mesmo, sabe? Ah, mas se sabe muita coisa, assim. E outras coisas se deduz. Por isso que, por exemplo, colocaram um príncipe Felipe lá no começo, sendo infiel, entre aspas, né? Porque ele não foi infiel, acabou não sendo, enfim. E aí a princesa e a família real não gostou disso, né? Uhum, Então, meio que foi deduzido isso. Mas é isso, né? é isso aí. Próxima notícia. Apple Plus anuncia renovação de Ted Lasso para a terceira temporada. Isso aí, agora sim, a série Agora preferida de sim. Felipe Chaves, direto da Apple Plus, Ted Lasso. O que você achou dessa renovação, Filipão? Ah, cara, eu tava esperando muito, porque eu nunca ouvi falar nessa série, mas tava esperando muito, sério. Tava tão ansioso que eu não tenho palavras pra descrever. Ted Lasso é uma série da Apple Plus, está indo já para sua terceira temporada. É uma comédia estrelada por Jason Sudeikis. Jason Sudeikis, aquele. Conhece? Sim, Famosíssimo. E muita gente gosta dessa série, viu? Ó, procura. era isso que eu Procura. ia falar. Ó. O Bolha mandou O que que nossa produção mandou aí? que hoje o Felipe tá do jeito que a gente gosta. Ah, ele tá Hoje, animado, né? nossa, hoje até porque ele não conhece, ele tá animado. Isso aí, ó. A gente não tem mais muita coisa para falar sobre Ted Lasso, mas tá lá. Apple Plus, comedinha. Se você gosta do Jason Sudeikis é aquele cara que fez muitas Horrible Bosses. comédias, que Adoro fez ele. Quero Matar Meu Chefe e mais muita coisa aí. Próxima notícia. Isso aí. Caverna do Dragão vai virar série de TV e poderá ir ao ar na Netflix. Ah, olha só. Essa pra mim é uma grande notícia. Quem nunca viu Caverna do Dragão e espera um final para aquela história, não é mesmo? Eu espero que agora a Netflix dê um final para aquilo. Mas será? Aí não, a Netflix cancela sem final. Mano, ia ser um motim, assim. Mas você viu aquele filminho que tá rolando na internet, que o pessoal fez, os fãs fizeram e tal? Você assistiu? Eu cheguei a comentar com você, né? Comentou, mas Eu eu acho não que assisti. porque foi besta, porque eu te mandei. Eu acho que mandei. Não, E não tinha assistido. a galera meio que não curtiu, não. Eu acho que o pessoal ficou meio que tanto naquela coisa naquela ideia de que ai, era um purgatório, ai, era todo mundo morto, que foi criado toda essa mentira sobre o final, que pra mim foi tão. Mas, ó, a gente deu a notícia como pode parar no Netflix, ele pode parar no Netflix ou como qualquer outro streaming. Ele foi oferecido para vários streams, vamos ver quem vai pegar. Felipe, você assistiu ou é muito velho para você? Ah, cara, que isso, eu assistia sempre na TV Globinho, né, que passava. Era bem legal, eu curtia bastante. Bom, não tá tão animado assim, mas Essa ele não tá animado, mas próxima beleza. notícia. Não, mas ó, você lembra do comercial que fizeram de uma. De um Margarida. carro. Não, foi para um Ah, foi carro. pro carro, é Eu verdade. vi, eu vi o making off desse comercial, é bem da hora. Porque Nossa, foi o Omelete meio que produziu também, tipo, ajudou a fazer. nossa, Foi foi bem bacana. muito bom. A produção foi absurda. Os personagens, a caracterização foi muito bom. Se chegar algo perto desse tipo É de verdade, produção, vai ser bem legal. verdade. Óbvio, não tem um carro ali, né? Mas enfim, Estamos animados. estamos animados. Ellen Pompeu disse que a 17ª temporada de Grey's Anatomy poderá ser a última da série. Essa notícia eu coloquei aqui porque faz tempo que não aparecia Grey's Anatomy aqui no Nossa, nosso programa. tava Mas tão bom. eu quero só falar uma coisa sobre isso, é que
Quando o Raul falou que a Globoplay cancelava as séries justamente depois que comprava, eu falei, mano, ele deve estar brincando isso aqui. Aí aconteceu com a série do Crocodilo, aconteceu com a outra série lá, qual foi? Qual foi a outra série? Ah, A gente falou semana passada também de a uma. gente falou, mas eu não sei, eu não escutei o da semana passada, então eu não lembro. Enfim, aí agora vem essa, a Globoplay acabou de colocar a Grey's Anatomy no catálogo, aí vem a Ellen Pompeo falando que provavelmente essa vai ser a última temporada. Verdade. Mano, É um karma. então... Ao mesmo tempo, eu vi muita gente falando que já estava renovado até 19ª, já tinham conversas aí para encerrar na temporada de número 20. Então não sei o que é verdade. A Ellen Pompeo deve estar de saco cheio, não aguenta mais. A Ellen Pompeo, para quem não sabe, é a Meredith, né? Principal da série. E é isso, o Felipe assiste, tá em dia, né, Filipão? Tô em dia. Essa última temporada foi horrível, Ó, mas é que também terminou meio sem sentido, né? Por causa do coronavírus, acabou meio que sem final a temporada. Então, afetou demais. Vamos ver essa nova temporada pra ver se melhora. Mas foram completos os episódios? Acabou tipo sem sentido. Teve uma ponta, teve um gancho para o último episódio da temporada, mas não foi tipo digno de final de temporada, sabe? Foi como se Mas fosse final de assim, episódio. quantos episódios normalmente tem uma temporada de Grey's Anatomy? Tem 87. uns 22 por aí. E Teve, teve eu acho que 22? teve 16 ou 17. Ah, tá. Faz sentido. Próxima notícia. Netflix fará série em live action de Assassin's Creed. Isso aí eu já vou largar pro Felipe já, que é o gamer do rolê, que esse sim, esse ama Assassin's Creed. Eu quero ver o que ele tem a dizer. Cara, pra falar a verdade, eu não amo Assassin's Creed. Eu conheço um pouco da história, porque eu joguei bem pouco do Assassin's Creed, acho que o Brotherhood, e acho que eu zerei o 3, mas eu zerei, tipo, jogando às vezes, assim, na casa do meu primo e tal. Mas eu conheço um pouco da história, tô animado, porque é série de jogo, né, Netflix também. Mas o filme que... Vocês já chegaram a assistir o filme? O filme eu nem cheguei a assistir, porque muita gente falou que era ruim e tal. Ah, eu vi algumas partes, mas também fiquei meio desanimada, assim. Desanimada no sentido de talvez não ser um filme bom mesmo, não pela história do jogo e tal, porque eu também não joguei. Não, mas Mas, a história do jogo em si é uma baita história, porque tem uma mitologia muito grande. E tem uma baita galera que é muito fã. Então a Netflix acertou em cheio, porque sim. vai conseguir bastante audiência com essa série. Eu vi, eles fizeram já um teaserzinho ali só com o símbolo. Eu já vi uma galera ficando extremamente louca só com um vídeo É, de alguns segundos com o símbolo, entendeu? Então, exato. assim, tem uma galera muito fã aí, então vai ser muito bem recebido, eu acho. Isso aí. E já fez sucesso com outra série derivada de jogo, que é The Witcher, né? Fez Tá um baita. fazendo Resident Evil também, né? Sim. Exatamente. E é isso, Netflix. Você não ia terminar de falar? E Você vamos parou em lá. Não tô Netflix? entendendo. Eu Pró- também não. Ele fala Netflix? Próxima notícia da Fica Anne. quieto. Próxima notícia da Anne. Vai cortar essa parte. Vai, Vai. algumas partes vão cortar. Pera Próxima aí, eu notícia. vou começar com a notícia. Próxima notícia da Anne. Divulgado valores da Disney Plus no Brasil. Finalmente foram divulgados os valores que todo mundo tava querendo louco, esses loucos pelo Mickey Mouse. Bom, hoje, Mickey dia Rato. 3 de novembro, foi divulgados os valores da Disney Plus no Brasil. Um plano no valor de R$ 27,90 mensal ou R$ 279,90 anual. Porém, se você fechar nesse período promocional, que eu acredito que tenha uma semana, tem um desconto. Um desconto legal aí. E é uma conta com até 7 perfis diferentes. 7 perfis é legal. É Sim, bastante coisa. bastante. Até 4 aparelhos conectados ao mesmo tempo. Bom também. Download de séries e filmes e streaming em 4K. Eu não tenho TV 4K, mas eu acho que quem tem tá feliz. Ah, a maioria das TVs hoje em dia já é assim, né? Então, é tendência. O que vocês acharam do preço? Hoje já saíram outras notícias que a Disney Plus também vai fazer parceria com outros streamings, né, Felipe? O que você achou? Cara, achei um preço justo até para tudo que vai entregar, mas talvez não assine assim de cara, porque não tem nada lá que eu tô tipo muito interessado, muito querendo assistir. Provavelmente vou assinar só lá para dezembro, quando estrear a série da WandaVision, que aí eu vou querer assistir. Muito bem.
E você, Dai? Eu também achei um valor acessível. Eu acho que tá dentro mais ou menos do que a gente estava esperando. A única coisa que eu queria saber é se esse valor anual, por exemplo, é numa tacada só. Ou se dá para Ou parcelar se no dá, crédito, né? por exemplo, você vai ter que pagar, você faz lá você passa o seu cartão lá, provavelmente, igual a gente faz com a assinatura, como se fosse uma assinatura dos outros streamings. E se der um anual assim, meio parcelado, ok, mas pagar numa tacada só, eu acho que É, vamos ver. Tem bastante gente que já tá fazendo já. sim. O pessoal tá na porta, já fazendo fila. E é isso. Disney Plus, eu acho que eu não vou assinar por enquanto. A gente que é mais focado em série, eu acho que ainda não tem um conteúdo tão vasto assim, para eu já colocar o meu dinheirinho lá. Sim. Só esperar um pouquinho para ver como que vai ser, né? Isso. E esse foi o bloco de notícias para você ficar por dentro das notícias nerds, geeks de séries e filmes desse mundão da televisão. E vamos agora para o nosso bloco Papo Reto, onde a gente analisa os pilotos, ou não necessariamente os pilotos, como vai acontecer hoje. Analisamos os primeiros episódios da temporada de cada série. É isso, Dai? É isso. E hoje vamos começar com ela, Truth Seekers, da Amazon. Série de comédia sobrenatural, digamos assim, que é uma equipe de investigadores paranormais totalmente despreparada, talvez? Não, Ah, né? Tem um rapaz que até manja um pouquinho dos assuntos. é. E eles se juntam ali para descobrir e filmar aparições de fantasmas em toda a Inglaterra e compartilham suas aventuras em um canal online para todos assistirem. Vocês assistiram o primeiro episódio? Assim, eu quero saber primeiro do Felipe, o que ele achou, porque assim, a gente viu o trailer, vi sinopse, e eu já sabia que ia ser uma série bem trashzeira, né? Não vai se levar a sério. Mas e aí, Felipe, o que você achou? Cara, quando eu vi o trailer, acho que um mês e pouco atrás, eu vi que era com o. Qual que é o nome do ator? Ô, produção, cadê a produção? Queremos os atores do Truth É, Seekers. pega aí pra mim os atores, por favor. Mas enfim, é um ator que eu gosto muito, que eu assisti bastante coisa com ele e tal. Ele e o Simon Pegg, aquela trilogia do Corneto, acho que assistiram os filmes também, né? Depois pega aí também, produção, a trilogia do Corneto. É muito bom. Isso, Nick Frost é o nome dele, é o gordinho lá da trilogia. Ele é bem engraçado, ele é bem legal. Só que vendo o trailer, eu percebi que ia ser uma bosta essa série. E esse primeiro episódio, tipo, por incrível que pareça, eu não odiei, mas também eu não gostei nem um pouco. Eu achei que ia ser muito pior, mas tem um mistériozinho até que eu fiquei meio intrigado pra saber o que queria dizer aqueles fantasmas, ou sei lá, demônios do comecinho do episódio, que estavam atrás daquela menina lá, daquela mulher. Mas o episódio em si, tipo, deu pra entender, apesar de. Ah, cara, eu não tenho palavras pra descrever esse piloto, sério. A melhor cena foi até do que a gente tava comentando um pouquinho antes de começar o podcast, que foi da velha virando um cachorro lá. Pelo menos um espírito do cachorro entrando na velha, ela correndo lá, feito louca. Você não lembra? A Dai tá aqui do meu lado e ela não se lembra. Ela Não, é... assistiu. Fala. Não, vamos lá, porque assim, eu achei que eu tinha assistido, mas agora eu tô percebendo que eu acho que eu perdi algumas coisas. Ou então você assistiu Talvez. outra coisa. Não, pô. Outro episódio, você não Talvez. viu o primeiro, né? Hã? Ou você viu outro episódio. Não, não, foi o primeiro, sim. É que aí vocês comentando, assim, é que eu tava num estado, assim, meio sonolento. Hum. Acho que como a galera aqui já Já percebeu, conhece, já sabe como que é. quem ouve a gente já entende. Então eu acho que eu meio que não peguei algumas coisinhas, porque na minha cabeça eu não lembro de tanta coisa, assim, sabe? De alguns. O que você lembra? O que você gostou? Não, assim, eu não achei ruim. O que eu vi eu não achei ruim, mas assim, é completamente trash, assim, é bem trash. Eu acho que é algo de zoeira mesmo, e é pra ser assim. Questão de ser ruim ou não, acho que vai do gosto de cada um. Eu gosto de coisas trashes, eu gosto de coisas insanas e assim, enfim, doidas. Eu acho que, assim, é assistível. O pessoal que gosta de uma coisinha assim mais trash vai gostar e já era. Mas assim, eu acho que eu não vou continuar, entendeu? Sim. A cena que o Felipe falou é a cena que eu mais gostei da série. Realmente, eles estão lá numa cena super de suspense, e aí eles encontram o corpo de um cachorro. Não sei se você lembra disso, o esqueleto de um cachorro,
Só que a memória e a alma do cachorro estavam lá. Só que a Mas aonde velha, foi isso? Foi dentro da na casa casa? da velha, num quartinho que ninguém conhecia ali, nem a própria velha. Só que aí a velha fez contato visual com o cachorro, e aí... Lembrei! Eu lembrei, foi na hora que eles saíram, né, da casa. Isso, E aí o espírito lá chamou o nome do cachorro e aí ela deitou de quatro assim, ó. isso. Lembrei, galera, tá vendo? Eu assisti, eu falei que eu assisti. Pois é, foi a melhor Sim, realmente. cena da série. Eu acho que eu vou ficar por aqui também. Não achei horrível, Eu também não. não. Só que assim, a gente tem muita coisa pra assistir, né, gente? Eu acho que eu vou passar essa, e vocês? Ah, assim, talvez se eu não tiver nada pra fazer, assim, eu coloque, sabe? É, você tem bastante coisa pra ver. Ah, sim, tenho. Mas às vezes a gente tá fazendo outra coisa, sabe? E aí não quer prestar atenção. Entendi. E aí bota lá, talvez. Não sei, não sei. Mas eu não achei ruim, não, gente. Eu não achei, tipo, nossa, não tem nem como assistir isso. Não achei. Mas sim, é como eu falei, eu acho que é uma questão literalmente de gosto, no caso dessa série. E você, Felipe? Pode ter certeza que eu não vou continuar. Tem muita coisa melhor pra assistir, cara. E muito pouco tempo pra isso. É isso. Só completando aqui que eu falei da trilogia do Corneta, a produção mandou pra gente. Os filmes é Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e Heróis de Ressaca. Que não é bem uma sequência do outro, mas é com o Simon Pegg e o Nick Frost. Vocês chegaram a assistir os 3 filmes? Todo Mundo Quase Morto é qual? É aquele Shaun of the Dead? Sim. Eu acho que eu já vi alguma coisa, se for esse. Os outros eu não me lembro de ter assistido. Tenta assistir, é bem legal. Então é isso. Esse foi Truth Seeker. Se você tem coragem e tem tempo para assistir, tá lá na Amazon Prime Video. Assistam, fiquem à vontade. E assistimos também o primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian, que voltou. Animação, gente. Uhul! The Mandalorian Aê! voltou. Aê, Felipe tá animado. Eu quero o Felipe animado. The Mandalorian começou a sua segunda temporada nessa semana, lá na Disney Plus. Lembrando que a Disney Plus está chegando aqui no Brasil, só que a gente tem acesso a esses episódios. Assistimos The Mandalorian e eu quero saber primeiro do Felipe, porque assim, o Felipe que nos apresentou a série, na verdade. Assistam The Mandalorian, vocês vão gostar. E eu e a Dai não somos, digamos, não somos muito fãs do mundo do Star Wars, né? Aí a gente demorou um pouquinho para dar a chance. E mês passado, se eu não me engano, a gente conseguiu maratonar. Foi uma maratona gostosa, eu gostei de assistir, achei uma aventura bem legal. Na verdade, a gente já tinha assistido o piloto bem antes Uhum. e não assistimos mais nada depois. Aí depois a gente maratonou, do Mas, ó, segundo episódio em diante, né? mas por que que a gente... O que que aconteceu nesse piloto? Não lembro, porque ela dormiu, Felipe. Entendeu? Mas é isso. Eu tive que assistir o episódio 2 vezes também, porque eu realmente dormi. Mas assisti, Mas esse é o assistiu. importante. Eu não deixo pra trás, entendeu? Não, Só mas- que assim, realmente, assim, agora falando da primeira temporada, um pouquinho antes, eu achei o primeiro episódio bem chato. E eu acho que talvez por isso que, sabe, eu tenha ficado meio boring, sabe? Eu acho que era porque a gente ainda não estava Não acostumado tava com acostumado. aquilo que Sim, estava sim, acontecendo, mas é entendeu? óbvio. E até porque a gente também não é acostumado a assistir. Meu, é óbvio, eu assisti Star Wars. Óbvio que eu gostei muito. Eu gosto, eu acho legal. Mas eu não sou, sabe, aquela fã. Por exemplo, eu não assisti nenhum dos filmes da saga nova, entendeu? Nem dos spin-offs. É spin-off que fala em filme também? Pode ser. Né? Uhum. Então, eu não assisti nenhuma das Rogue One, eu não assisti, enfim. Então a gente não é assim, sabe, aquele assíduo de ver no cinema e tal. Eu sou de boa, entendeu? Acho legal, acho bonito assistir e acabou. Então, eu acho que pra gente voltar a se situar nesse tipo de universo foi um pouquinho mais difícil. Mas a partir do segundo desenrolou, né? Não. Foi o que eu falei. A gente fez uma maratona gostosa, gostei bastante de ter Sim, assistido. É uma aventura muito legal. Gostei valeu bastante, muito a pena. valeu muito a pena. O Baby Yoda vale a série, com Sim, certeza vale. com certeza. E eu só tenho uma reclamação para fazer do Baby Yoda, Também que é tenho. a voz do Baby Yoda. Eles fazem uma voz de Sons. um ser humano, de um bebê humano mesmo, entendeu? E eu não sei, aquilo
Ele é uma Não outra pega. raça, ele é uma outra raça. Não cola, entendeu? Eu queria que fosse um som estranho. Eu queria muito que fosse o som tipo de um Minion, por exemplo. Ah, mas aí o Minion já são os Ah, o outros Minion lá. já são os outros. Ó, Felipe, Eles são iguaizinhos os Minions. eu não sei nome de nada das raças de lá. Eu até queria falar, porque tem aqueles outros que usam um capuz, né? E estão dentro daquele navio louco que anda pelo deserto, e eles falam assim. Meu, aí essa seria a voz perfeita pra mim pro Darth Vader. Não, pro Darth Vader não. Pro Baby Yoda. Enfim, mas essa é a única reclamação que eu tenho. O Baby Yoda vale a série pra caramba. Meu, toda vez que aparece é um nhon, meu Deus do céu, fura, e isso vale todo episódio. E aí, Felipe? Mas voltando, fala pra gente aí o que você acha da série como um todo e o que você achou dessa volta aí pra segunda temporada. Então, eu não sou aquele fã hardcore que conhece todos os nomes dos personagens, todos os mundos e tal. Eu gosto de Star Wars, eu gosto de toda a saga e tal, gosto dos personagens, entendo as referências e várias coisas, mas não sou um fã hardcore. Como tem muito fã aí, porque cara, os fãs de Star Wars são milhões, é muita gente mesmo. Talvez o público mais fiel que tem, mais hardcore que tem é Star Wars. Mas sobre a série em si, desde o primeiro episódio eu curti muito, porque eu sou um pouco fã, né? A primeira temporada em si eu curti bastante, bastante mesmo. E aí, logo nesse primeiro episódio da segunda temporada, já volta com tudo, porque, cara, só esse primeiro episódio já foi muito melhor do que a maior parte dos três filmes dessa nova saga, dessa nova trilogia. Porque é Star Wars puro aquilo lá. É uma aventura muito boa. E fora os efeitos especiais, né, cara? Aquela serpente, meu Deus, tanto a serpente quanto eles estão andando naquela moto lá no deserto. É, tem mais aquelas vacas lá, o touro, sei lá, Nossa, o bicho verdade. lá. É Parece um. muito bom, é muito bom. É especial de filme. É, eu vi uma notícia, é que eu não lembro a série, não sei se é uma série ou um filme, que iam usar os mesmos efeitos do Mandalorian, para ver que, acho que era um filme que iam usar. Enfim, tá muito bom. E gostei demais. Tenho certeza que essa temporada vai manter o nível da segunda temporada, se não for da primeira temporada, se não for melhor até. E nesse primeiro episódio teve bastante referência a Star Wars. É que quem não é fã não pegou. Eu reparei em algumas coisas, só que fiquei pensando, não sabia direito. Aí eu fui pesquisar depois, aí quando eu descobri, explodiu minha cabeça. Quando aparece o xerife lá, ele tá vestido uma armadura de Mandaloriano. Essa armadura eu fiquei pensando, mano, eu já vi essa armadura, só que eu não lembro aonde. E aí depois quando eu fui ver, é a armadura do Boba Fett. O Boba Fett é um personagem, tipo, muito grande no Star Wars, apesar de ele praticamente não falar e aparecer muito pouco. É o primeiro Mandaloriano, o Mandaloriano mais famoso do universo Star Wars. Só que ele é comido por um. Eu não sei se vocês viram o filme, acho que é no segundo episódio no segundo episódio que ele morre. Na verdade, ele é comido por um bicho, né? Não mostra mais nada, mas ele cai lá dentro de um bicho e falam que ele morreu, né? E só que aí aparece a armadura dele nesse primeiro episódio. E sempre rolou as teorias que ele tava vivo. E Uhum. só que quando tiram o capacete, não é ele, né? É um cara mais novo e tal. Só que no finalzinho desse primeiro episódio aparece um cara de costas, né? Aí ele pega e vira, e aí tá todo mundo falando que é ele, porque ele tem uma cicatriz e tal. Tem muitas teorias, na verdade. Tem gente falando que é ele, tem gente falando que é um cara qualquer, tem gente falando que é clone dele. Enfim, essa segunda temporada promete muito, porque vão falar que vão fazer muito mais ligação com o universo inteiro de Star Wars. Então, tô bem ansioso para o Uhum. restante da temporada. Mas legal. E uma coisa que eu queria perguntar para você, Felipe, se você sabe, se a questão do tempo, em que tempo se passa aqueles filmes, em que tempo se passa o The Mandalorian, é um tempo parecido, assim? Então, é 5 anos depois do final do episódio 6, que é Uhum. antes da nova trilogia. Então tá mais perto da segunda trilogia do que dessa nova trilogia. Ah, entendi. Beleza. Você, Dai, o que você achou dessa volta aí de The Mandalorian? Ah, gostei, eu acho que manteve o nível. Era o que a gente meio que esperava mesmo. Eu só achei que não teve. Eu gosto muito quando tem a participação ativa do Baby Yoda, entendeu? Sim, Porque é fofo e é legal. tá. Mas eu achei que faltou um pouco disso. Mas assim, tudo bem, né? Porque vai sendo meio que aos poucos, é uma construção, né?
Pra mim foi ok, eu gostei bastante. E espero muito também do restante da temporada. Acho que vai. Certeza que pra quem é fã é muito melhor, né? Sim. A experiência. Se pra gente já é legal, imagina pra eles. Deve estar sendo um deleite, né? Sim. E o que eu quero salientar também é que efeitos especiais incríveis, realmente, eu não sei quanto que gastam de dinheiro nessa série, deve ser absurdo. Uhum. Mas olha o resultado, é lindo, é perfeito. E inclusive uma das coisas que eu ainda vou falar aqui depois, quando a gente falar sobre um dos filminhos, é essa questão. Eles têm ainda muito efeitos práticos, né? A questão de não usar só CGI, que hoje em dia todo mundo faz. Às vezes faz bem, às vezes faz mal. Uhum. Mas eu acho legal você ainda usar efeitos mais reais, né? E usar robô, e usar maquiagem mesmo, sabe? Aquela Práticos, né? construção bem prática. é, e que a gente não vê mais hoje em dia. A gente vê, por exemplo, em filmes antigos, ou o próprio Star Wars, que fazia isso já antes, principalmente quando se trata de animais, eles não estão usando mais esses tipos de efeito hoje em dia. É tudo computadorizado, é tudo CGI e você perde da experiência, não adianta. E aí você vê uma produção dessa com aqueles bichão muito louco, é lindo de ver aquilo. Não, é É muito bom. absurdo. Era o que acontecia, por exemplo, sei lá, com os filmes de Jurassic Park, para mim, do que Os era primeiros, os né? primeiros, entendeu? E aí hoje em dia já é introduzido É, muito efeito especial de uma maneira que antes pra, dava pra muito mais gente, trabalho pra fazer. gente que Não assistiu, querendo desmerecer o trabalho dos caras que mexem com isso hoje. não, mas assim, mas é pra gente que viveu esses efeitos mais antigos, que são mais realistas, é difícil você se apegar aos efeitos de hoje em dia. Óbvio, tem coisas que são feitas de uma maneira muito boas, eles tem que saber usar, não adianta. Tem que saber usar. Isso. E é E isso. Felipe tinha levantado a mãozinha aí, pode falar. Então, porque a Dai falou sobre os efeitos práticos. Na primeira trilogia lá da década de 80, tinha muito mais efeito prático do que efeito especial. Tinha alguns também efeitos especiais, até legais para a época. Aí na segunda trilogia, na década de 2000, foi só efeito especial. E todo mundo reclamou, porque, tipo, apesar de os efeitos especiais terem sido legais, o filme em si não ficou bom, entendeu? E aí na nova trilogia, muitos fãs estavam se perguntando e cobrando também que usassem efeitos práticos. E foi isso. Na trilogia nova inteira eles usaram tanto efeito especial quanto efeito prático. E ficou bom essa parte, entendeu? Por isso que em The Mandalorian eles fazem isso. Usam tanto efeito especial quanto prático. Porque Sim. é clássico de Star Wars, tem que ter isso. Se não tiver, acaba não sendo Star Wars. Muito bem. Essas foram as nossas impressões do primeiro episódio de The Mandalorian, da segunda temporada, com os nossos especialistas em Star Wars, Felipe Chaves e Daiane Esteves. E esse foi o nosso bloco Papo Reto, começando o nosso bloco Fim de Papo, que é aquele bloco que a gente comenta as séries completas, ou as temporadas completas, ou os filmes que a gente assistiu nessa semana. E começando uma nova série da Netflix, série alemã. Netflix tá bem com as séries alemãs, Tá hein? mesmo. Essa se chama Bárbaros, ou Barbarians, ou Barbarians, da Netflix. É uma série épica da Netflix. Durante a Batalha da Floresta de Teutoburg, em 9 depois de Cristo, os destinos de 3 vidas estão conectados uns aos outros quando as tribos germânicas tentam impedir a expansão do Império Romano. Agora Eu respira. li a sinopse porque era um pouco difícil de falar do que se trata a série. Mas é uma série épica, muita guerra, muita batalha. Não, Não? não, O que é então a série, Daiane? não teve muita guerra e não Teve teve muita sim! batalha. Teve sim! Não, teve uma. Então fala, Daiane. Ah lá, tá vendo? O Felipe concorda comigo. Vamos lá. Assim, isso não significa que eu tenha odiado a série, tá? Mas eu acho que talvez eu tenha ido com uma outra expectativa. Mas a princípio eu acho que a série fez um primeiro episódio bom, apresentou bem aquele mundo, só que eu realmente esperava batalhas, muitas batalhas e muitos embates e aquele mundo de guerra de, sabe, de vikings e
Eles não Enfim, são vikings. não são, então, mas você viu que eles quiseram ser, né? É uma guerra dos romanos contra os bárbaros, contra os germânicos. Então, mas E assim, aí foi eles. toda a preparação para uma das batalhas no Sim, final. Foi sim, isso, sério. foi isso. Mas assim, até eu chegar no ponto de saber que seria uma batalha apenas, eu demorei um pouco, porque eu fiquei na expectativa disso, entendeu? De ser uma série sobre guerras entre bárbaros e romanos, entendeu? Entendi. Mas assim, só isso, sabe? Assim, eu não achei a série ruim. Eu acho que eles quiseram muito se igualar, talvez, às séries medievais que a gente tem, de Vikings, enfim, e todo esse mundo que a gente já conhece, porque a caracterização é igual. Você não assistiu Vikings, mas enfim, eu acho que quem é fã notou as semelhanças e eles meio que transformaram nisso, assim. Não tem como você assistir e não fazer algum tipo de comparação, entendeu? Mesmo não sendo o mesmo tipo de tribo, sabe? Sim. Eu acho que eles meio que erraram nessa questão do tom ali de como mostrar aquela tribo. Certo. Mas eu gostei, eu achei que os personagens. Assim, eu acho que a menina lá e o filho do César lá, que não é César, como é que era o nome O dele? romano? O Romano, o menino que foi doado pra ele, eles meio que carregam a série nas costas. Certo. Né? Quando eu achei que o namoradinho dela ia ser super ultra mega importante, meio que deixaram ele de lado durante um tempo, eu não gostei muito disso. Ele apareceu do nada na batalha lá, mas enfim. Eu acho que eles carregam a série nas costas, eu acho que foi convincente pra mim a questão da atuação da menina em convencer que ela é uma bruxa, uma feiticeira, sei lá como eles chamam. E eu só acho realmente, eu senti essa falta das batalhas, mas eu entendo que ainda é uma construção. Depois de um certo momento eu consegui entender isso. Mas assim, só. Eu não achei assim um absurdo de boa, justamente pelas comparações. E assistir o suficiente para saber separar isso demorou um pouquinho. Entendi. E você, Felipe, o que você achou? Eu concordo totalmente com a Dai, cara. Porque eu sou bem fã de Vikings e sou fã de The Last Kingdom, porque Last Kingdom é muito bom também. E é impossível não comparar, porque é no mesmo estilo, eles têm a mesma mitologia que é Odin, Hera e várias coisas, né? E eu não achei, eu fui com uma baixa expectativa, sendo bem sincero. Achei que não ia ser boa a série. E a série não é ruim, mas também não é perfeita. Mas igual a primeira temporada de Vikings, também não era perfeita, não era boa, entendeu? Eu também não gostei muito da primeira temporada de Vikings. Como é a primeira, eu até relevo. Pode ser que melhore muito daqui pra frente. Eu também senti muita falta de batalha. Não tenho o que falar. Como é uma série medieval, eu achei que podia ter muito mais batalha, né? Eu só fui entender a partir do terceiro episódio que eles iam guardar a batalha pro final, tá? E apesar de ter só 6 episódios, eu não consegui me apegar a nenhum personagem. Não achei eles muito carismáticos e tal. Tanto é que se algum deles morresse, eu não ia me importar. Lógico. Os caras falam alemão, não tem como você se apegar com um personagem que fala alemão e os outros falam latim. E aí não dá. Aí os caras parecem que estão falando a língua do mal. Vai, continua, Felipe. Então, mas eu curti, tipo, eles diferenciarem. Eu achei que ia ficar chato se todos falassem em alemão ou todos falassem latim, entendeu? Mano, isso eu achei ótimo na série, porque uma das coisas em que eu não gostava em Vikings era essa questão do dialeto, da língua. Eu fico absurdamente emputecida em assistir Vikings por causa disso. Quando os Vikings estão conversando entre si, eles falam inglês. E aí, quando eles vão se encontrar com uns ingleses, né? Sei lá, quando eles estão em alguma cidade que eles saquearam e eles estão conversando com alguém da Europa, eles falam outra língua. Eles falam um dialeto viking lá, que eu não sei. São trogloditas. Então, mas sabe, são poliglotas. E aí, quem tá falando inglês, que são os ingleses, não entende o que eles estão falando, sabe? Aí eles precisam de tradutores. E, cara, isso eu acho ridículo. Ridículo. Porra, faz o negócio certo, entendeu? E eu acho que nisso eles fizeram bonitinho, assim, sabe? Cada um falando sua língua, quando eles se encontram, tem lá um tradutor e que faz o trabalho dele. E precisa ser assim, porque isso é o que também faz você tomar aquilo como uma veracidade, entendeu? Faz você se apegar à série.
Uhum. E isso eu achei uma coisa muito legal mano, os caras falavam latim, sabe? Então, Uhum. já é uma língua esquecida, porém muito importante, e eles conseguiram trazer isso de uma maneira bem legal. Eu achei que isso foi um ponto super positivo para a série. Então, você falou de Vikings, da língua deles, eu até entendo. No começo eu também achava estranho. Só que, eu imagino que no universo deles, enquanto eles estão conversando, eles estão falando lá no dialeto deles. Só que aí pra gente mostra eles falando inglês. Até Sim, porque fica mais fácil pra gente entender e tal. Mas sim, só eu voltando. entendo isso também, mas não entendendo esse contexto, eu achava ruim, eu achava sem graça. Demorou muito para eu conseguir, não entender, mas conseguir aceitar esse tipo de conversa, sabe? Esse tipo de narração, assim, dos caras. Foi difícil. Eu acho que a partir da segunda temporada, assim, que eu fui parar para aceitar. E mesmo assim com ressalvas. Isso aí. Eu E Mas você? também. só fechando sobre o último episódio, gostei bastante da batalha, a estratégia lá e tal. Gostei de ver, tipo, o posicionamento do exército romano lá. Achei que eles fizeram bem certinho. Ficou parecendo bem real. E espero que tenha, se for renovado, acredito que vai ser, né? Espero que tenham mais batalhas nesse estilo na segunda temporada. A única coisa que eu achei que também foi. Não, acho que não entra como um ponto negativo, mas enfim. Eu acho que eles não ganhariam essa batalha, né? Tudo bem que foi uma puta estratégia, mas, mano, quantas mil pessoas tinha do exército romano, sabe? Eu entendo, mas assim, sabe, ficou uma coisa fictícia demais, assim. Talvez. Mas tudo bem. Eu gostei também muito da batalha. Eu gostei, mano, as cenas de morte, as cenas de violência também no final foram bem legais. E é isso. É isso aí. E você? Eu comecei assistindo a série. Assim, a gente colocou essa série na pauta porque não tinha tanta coisa na hora que a gente colocou Bárbaros na pauta, né? Então eu falei, vamos assistir Bárbaros. E aí na minha cabeça a gente ia assistir o primeiro episódio e pronto, sabe? Vamos assistir logo o primeiro episódio só, e aí a gente fala no podcast, ponto final, passa para a próxima página. Aí a gente foi assistir o primeiro episódio. Não gostei tanto assim do primeiro episódio, tanto é que eu falei com a Daya falou, até deu play no próximo, eu falei, a gente vai assistir o próximo, né? Só que aí o Felipe também já tinha falado que tinha assistido. Eu falei, puta, então beleza, então vamos assistir. Aí a gente foi assistindo. Eu não me incomodei com o que vocês se incomodaram. Felipe, fala. Só uma coisa, eu também não gostei do primeiro episódio. Eu não ia assistir o resto. Só que eu vi que era só 6 episódios. Tô aqui sem fazer nada, né? Vou assistir logo isso daqui. Mas eu também não gostei do primeiro episódio. Não é que eu não gostei. Na verdade, eu achei meio. Não fede nem cheira. Né? Aí, beleza. Aí a gente foi pro segundo episódio. E como eu tava falando aqui pra vocês, eu não me incomodei com a falta de batalhas. Eu achei que foi uma construção interessante ali, onde Roma mostrava o seu poder pros bárbaros e a gente via as histórias dos bárbaros. Eu não gostei muito do personagem do namoradinho da menina, o loiro, eu esqueço o nome dele, o Flock. Não é Flock, mas Que? é algo Não! assim, Flogwin, alguma coisa assim. Folkwin. Folquin, a menina que eu chamo de Laguerta também não é a Laguerta, né? Mas enfim, eu não me incomodei com a falta de batalha. Eu até achei legal e aí eu fui indo, segundo, terceiro, quarto, quinto episódio, falei, pô, legal, tava gostando da série. Aí veio o sexto episódio, não foi ruim, vou deixar bem claro aqui, eu gostei também da estratégia, eu gostei da guerra, só que minha guerra me deu muito sono. Ah, não, mas peraí. É que a Dai sabe que eu. Peraí. É que assim, Felipe, eu durmo em cenas de guerra. Deixar isso bem claro, assim. Mano, ele dorme nas melhores cenas de ação de qualquer filme ou série. Ele tem problema, esse Não, menino. cena de Não sei, não tiro, sei. assim, o barulho do tiro, espadada e gente morrendo me dá uma tranquilidade. Cara do Felipe. Não. Mas eu não sei por quê, e acabou me dando muito sono, e eu fiquei Nossa, lutando para não dormir ali. Aí eu me ajeitei no sofá, beleza, conseguimos terminar. Gostei. Muita gente tá falando, tá mal dessa série, estão metendo pau ah, na série. Só que aí eu queria ouvir um pouco do argumento das pessoas que estão metendo pau.
Ai, porque estão querendo que seja um novo gladiador, até compararam com gladiador. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sim, tem uma semelhança. Óbvio, são os romanos ali, e são batalhas. E política também. Mas enfim, eu achei legal, sim. Eu me entreti. Uhum. O problema que vocês viram em falta de guerra e batalha, pra mim não teve, então eu achei legal. Vou logo adiantando minha nota aqui pra primeira temporada, eu vou dar 3,5. E vocês? Filipão? Cara, eu dou 3. Como eu falei, tipo, não é uma série ruim, mas também não é uma série muito boa. Mas se tivesse uma temporada, provavelmente eu vou assistir pra ver se melhorou e tal. Ah, Mas também. pra mim a nota é 3. Ah, eu vou ficar na meiuca então e vou dar 3,3. Mas aí você tá mais pro 3,5 que pro 3. Então vai ser 3,25. Então, aí sim você tá meio. Não, fechou com um possível gancho para uma segunda temporada. Se tiver, eu vou querer ver, sim. Porque eu acho que eu também, foi aquilo que eu falei, já me situei. Não, eu só queria, desculpa interromper, o gancho que você falou que é o final da primeira temporada, eu achei isso um puta, que bosta, que saco. Sim, não, eu preferia que Ai, tivesse o sido. Flock ficou bravo É. porque o namoradinho dele, que é o cara que faz Outlander, que é igualzinho também. Nossa, meu Deus, não gostei. Foi é esse gancho que você tava falando? Que eu entendi que teve outro gancho que eu também não Mas gostei. fala, qual que é o outro aí? Eu acho que, pelo que eu entendi, foi aquele escravo lá, o tradutor, que pegou a cabeça do comandante lá e levou pra Roma, por exemplo. A gente tá levando pra Roma. O Arturo? O Arturo? Não, mas, mano, esse cara é muito chato. Ah, Ele me lembrou muito o Arturo de La Casa de Papel. Eu ficava chamando ele de Arturo o tempo todo, porque toda vez ele fazia bosta, mano. Insuportável esse cara. Tem sempre que ter um Arturo nas séries, eu não. odeio isso. Mas eu acho que o Felipe não tá falando disso. Calma, o tradutor, calma, o que fazia Quem é Não, o mas você tá tradutor? pensando errado. Eu tô falando do tradutor do César, que não é César. Isso, o tradutor lá do padrasto lá do cara, É. de Roma. Que no final Mas, da batalha, no meio da batalha, ele pega e fala: Você tá livre, pode ir pra onde quiser. mas quem fez isso não foi o Arturo? Que pegou a cabeça do cara É. e. Não, o Arturo, né? Ele corta a cabeça do cara e fala: Ganhamos, não sei o quê, Isso! e finca na espada. Entendeu? Aí, beleza, ele vai embora, vai lá festejar. Só que aí aparece alguém de um cavalo com a. Ah, o final, sim. Nossa, mas Então, eu jurava que era ele. Não, Não era. não? não é um cara magrinho, que tava com roupa de Roma também e tal. Pra mim é ele. É, deve ser. E aí ele tava levando a cabeça, eu acredito que ele tá indo lá pra Roma e tal. Só que Sim. eu pensei que ia ser. Porque eu vi um pessoal falando antes dessa série e tal, e falaram que acaba com um baita gancho e tal. Eu tava só esperando esse gancho. E pra mim só teve isso. Eu falei, mano, isso não foi um gancho. Pra mim Então, foi pra mim, o gancho foi a questão Da vingança. do Folking com o cara lá que pegou a mina dele. Eu acho que é isso. Mas assim, eu odiei. Eu realmente achei nada a ver. Tanta O cara, coisa eles achavam. Entendeu? Os acontecendo. caras achavam que ele tava morto e aí o cara só não falou que ele não estava morto porque não deu tempo, entendeu? Então, eu acho que foi assim, boring essa parte, realmente. Mas o que eu digo de ter um gancho não é necessariamente por ser esse gancho, mas que pode ser que tenha uma segunda temporada, entendeu? E eu vou querer assistir se tiver. E espero que tenha um pouquinho mais de batalhas. Mas assim, tudo bem se não tivesse, se for construído de uma maneira legal. É isso aí, esse foi Bárbaros da Netflix. Assistam lá. Recomendamos, né? Acho que sim. Sim, eu recomendo. E assistimos também Utopia, a nova série da Amazon Prime Video, que chegou agora na plataforma, ainda é. Isso, finalmente, tá tão aguardada. Utopia, ela trata de um grupo de jovens adultos que se conheceram online, justamente por causa de uma HQ mística e cult, conhecida apenas no mundo alternativo. E eles participam de uma convenção, como se fosse uma Comic Con, né, pra gente entender melhor. E para eles conhecerem, para eles visualmente terem acesso a essa HQ. E por causa disso, eles são cruelmente perseguidos por uma organização estatal e obscura. Isso aí. Lembrando que Utopia, ela é uma série proveniente de uma série do Reino Unido, de mesmo nome,
Só que eu não conhecia, eu não assistia. Na verdade, eu peguei para assistir essa primeiro e se eu me interessasse, eu iria pegar a do Reino Unido para assistir. Dizem que é muito legal, ela é bem cultuada por muita gente. E por isso, talvez muita gente assistiu Utopia a Estados Unidos e não gostou. Mas vamos lá, as minhas primeiras impressões... As primeiras impressões não, né? Que a gente matou a série, a gente conseguiu assistir tudo. Como a Dai falou, são jovens que estão atrás de uma revista em quadrinhos, só que eles estudam, sim, o motivo daquilo lá, só que só pra eles, talvez, né? O Wilson não. O Wilson não, Nem mas o Wilson meio que a gente vai descobrindo aos poucos como é que ele trata a revista. A princípio são só fãs, né? A gente são acha que fãs. são fanáticos, isso. Muito loucos pela HQ. Isso. Ah, lembrando que Utopia é a nova revista. Existia a revista Dystopia, né? Sim. E aí, o que traz essa revista, na verdade, Dystopia? Ele traz problemas que o mundo poderia vir a enfrentar, como vírus, como guerras, como muita coisa que o mundo sofreu, na verdade. Reais, né? Reais. E aí a gente acaba descobrindo que Dystopia preveu o que ia acontecer. E aí Utopia veio logo depois fazendo a mesma coisa. E aí, Felipe, você assistiu? Você sabia já do que se tratava a série? E o que você achou? Cara, assisti tudo. Não fazia ideia do que se tratava a série, sendo bem sincero. Eu vi uns trailers e tal, mas tipo, eu vi bem picado os trailers justamente pra não saber muita coisa. Mas tava um pouco ansioso porque tinha o Dwight de The Office, né? Tipo, fazendo um papel depois de muitos anos. Não sei se ele fez alguma coisa antes disso. Não me lembro. E ele tava fazendo um papel sério e tal. Tinha o John Cusack, né? Também fazendo a série. E tinha mais uma galerinha também, tipo, a loirinha lá, ela já fez alguma outra coisa, só que eu não lembro o quê. E aí, tipo, logo no segundo episódio. No segundo? É no segundo que aparece. Não, no primeiro aparece Jessica Hyde, né? Aí no segundo que ela toma. Ela dá logo um tiro na cabeça da loirinha, né? Quando isso aconteceu, eu tomei um susto. Eu falei, caraca, mano, essa série vai ser bem pesada mesmo. Não que as outras coisas que já tinham acontecido não foram pesadas. Mas que eu fiquei com a impressão de que ninguém tava salvo. Nenhum dos personagens tava salvo. Eu pensei que, mano, qualquer um pode morrer, literalmente, agora, né? Tipo, isso não aconteceu. Até o final da temporada ninguém mais morreu, praticamente. Só uns personagens, tipo, que aparecia na hora e morria. Mas ninguém mais morria mesmo, sabe? Mas falando sobre a série em si, eu curti até. Foi como você falou, muitos fãs que assistiram o Utopia da Inglaterra não gostaram tanto desse. Falaram que o Utopia da Inglaterra é bem melhor. Fiquei até curioso pra ver, porque eu curti essa, não sei o que pode estar assim tão ruim nessa daí pra muitos fãs não estarem gostando. Mas eu gostei até, cara. E eu só tava querendo muito saber, tipo, do final da série. Se eu me dar um motivo mesmo pra aquele cara tá fazendo tudo aquilo. Se ia ser um motivo bom ou se ele ia ser só louco. Mas no final até que foi um motivo que eu consegui entender o lado dele. Eu fiquei falando, mano, tá, vai. Faz sentido o que ele tá fazendo. Entendeu? Apesar de eu também achar que todo mundo é louco naquela companhia e tal. E outra coisa que eu só queria comentar é que essa série funcionaria muito melhor, pelo menos eu acho, até pra mim, se fosse semanal. Porque a gente poderia bolar muito mais teorias. Tipo, eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei bolando várias teorias na minha cabeça. Eu fiquei pensando que todo mundo ali era louco, que não existia nada que eles estavam vendo naquele quadrinho, que a Jessica Hyde era uma menina louca que achava que ela era a Jessica Hyde, mas no final ela não ia ser a Jessica Hyde, ia ser só uma louca e tal. Mas depois eu fui percebendo que não, era tudo verdade mesmo e tal. É isso aí. Bom, como primeira impressão sobre a série, assim, primeiro episódio, eu gostei pra caramba. Eu achei que o primeiro episódio ele não mostrou exatamente como que seria o tom da série, porque no piloto a gente só é apresentado pro grupo ali dos fanáticos, dos nerds ali na Comic Con, que não é Comic Con, né? A gente tá falando, mas não é uma Comic Con, tá? E só sobre as possíveis teorias da revista. E isso meio que eu também não fazia ideia do que se tratava, né, a série. E quando eu assisti esse primeiro episódio, eu fiquei um pouco perdida, assim, eu não sabia em que direção que ia, sobre o que seria, se aquela revista, se realmente ia ter algum tipo de conteúdo sobrenatural ou místico na história. E acabou que não teve, mas aí no segundo episódio todas essas dúvidas já são sanadas e já mostra, né, todo... No finalzinho do primeiro, né, que mostra a Jessica Hyde, então você já sabe que aquilo é uma possível história verdadeira, vamos dizer assim.
Pelo menos, né, com embasamento verdadeiro. De uma maneira geral, eu gostei bastante até. Eu acho que é um conteúdo com entretenimento bem legal. Gostei do tipo de violência também. Eu acho que eu gosto, né, desse tipo de coisa, de assistir essas filmes ou séries desse tipo. Mas eu concordo totalmente que deveria ser uma série semanal. Seria perfeito se fosse semanal, tanto pela carga dramática da série, quanto pela questão das teorias. Porque, seria perfeito você criar teorias a cada episódio sobre isso, porque é sobre o que a revista se trata. É uma teoria em cada quadro de pintura da revista, entendeu? Em cada imagem da revista. E isso é tão assim, é tão conspiratório e é tanta teoria que existe dentro desse universo que às vezes acaba se tornando cansativo, principalmente pros personagens. No quarto episódio eu já não estava suportando mais a Jessica Hyde. A gente teve que parar, a gente assistiu em 2 partes, né? A gente maratonou, mas a gente maratonou em 2 partes, do primeiro ao quarto e do quinto ao oitavo, porque eu já não estava aguentando mais, sabe? Eu não consegui me apegar a nenhum personagem. Eu acho que o único personagem que eu me simpatizei mais foi o médico, né? Que é o Dwight. Isso. É o Michael o nome dele, Michael, Mike. Ele foi o único que eu consegui ter algum tipo de simpatia, porque ele era a única pessoa boa realmente da série. As crianças, ó, os adultos ali, o grupinho dos geeks, óbvio, não tinha ninguém ali mal, mas assim, sabe, eu acho que eles não tiveram muito, assim, uma química de grupo, eu não achei tão legal assim, eles como grupo. Eu gostei muito das crianças, eu acho que é a melhor tanto de atuação quanto de camada, de arco. Eu achei bem legal a introdução delas. Me surpreendeu com a loirinha, como é que é o nome dela? Pequenininha? A menina? Não lembro o nome dela. Mas enfim, uma menininha que apareceu, tipo, bem depois e ela acabou sendo bem importante na trama. E o menino também, eu achei ele muito bom, aquele menino. Ele não age como uma criança, né? E ele é uma criança na série. Uma pergunta que eu fiz pra Dice foi se esse menino era o mesmo traficante de Euphoria. E a gente chegou a uma conclusão que achamos que é. Mas eu não sei se é, porque de Euforia já faz um bom tempo, né? Ele não estaria desse tamanho. Será? Eu Eles acho são que muito não, parecidos. mas são bem parecidos. Mas enfim. Mas enfim. E, assim, eu consigo entender que a trama, ela mostra que o arco da Jessica Hyde é de uma menina que nunca viveu no mundo real. Ela não sabe viver no mundo real. Ela vive em modo de sobrevivência o tempo inteiro e ela não confia em ninguém. Em alguns momentos eu acho que isso funciona. Porém, a série criou outras coisas, mostrou outras coisas para tornar ela muito insensível. E eu acho que talvez eu não tenha gostado disso. A Sam, que foi a menina que morreu logo no segundo episódio, que foi realmente um choque que a gente literalmente não esperava, mas aí eu descobri que ela não existe na trama real, né, na série original. Nossa. Então, assim, foi colocado ali só para causar realmente um choque. A gente achava que ela seria um personagem importante, mas não, foi só para criar uma violência gratuita, para chocar. Então, assim, esse foi o objetivo. E tudo bem, eu também entendo, mas assim, não, na história real, não fez sentido ela matar assim com tanta, sabe, precocidade a menina. Mano, ela deu um tiro na cabeça da menina por nada. É que ela não queria outra líder. Ela não. Ok, ela falou isso logo em seguida. Mas você entende que para mim não foi o suficiente? E para mim não é o suficiente muitas das atitudes dela. Como foi a morte da Artemis. Mano, foi muito violento a morte dela por ter sido a única mulher em que ela confiava no mundo. Ela mesma fala que ela é a única pessoa que ela confiava. E assim, tudo bem, é aquilo que eu falei, eu entendo o motivo dela ter matado, mas eu não entendo porque foi tão violento desse jeito, sabe? Eu acho que a série, ao mesmo tempo, ela quer ser tanto
tanto que acaba perdendo um pouco de dramatização, porque ela só quer ser violenta, sabe? Pra mim não fez sentido nenhum ela ter matado ela daquele jeito. E mesmo ela falando, depois os caras lá o psicopata ia vir matar ela, e matar de uma maneira pior. Mas enfim, pra mim não foi suficiente, né? Então assim, e até o final eu não achei ela uma personagem muito legal. Eu não gostei do final, exatamente do final, eu achei fraco. Eu esperava mais, assim, mas de uma maneira geral eu gostei bastante. Tem pontos que pra mim foram bem negativos, mas eu acho que eu sei relevar. E com certeza eu vou querer ver uma segunda temporada, porque não teve um final, né? Deixou tudo em aberto. Uhum. E com relação à motivação do John Cusack, pra mim é quase perfeito, assim. É óbvio que o cara é um louco, ele é insano, ele é radical, mas É a assim... desculpa do Thanos, né? É, É a desculpa do mas Thanos. assim... Desculpa, gente, eu concordo, e concordo muito. Sim. Eu acho que isso deveria realmente acontecer de uma certa forma. Não assim, mas, Sim, cara, sim. ele tá certo, a motivação dele, eu acho que é plausível, entendeu? Uhum. E é isso, eu gostei. Eu gostei dele também como ator. No princípio eu não achava que ele seria o vilão da situação toda. Uhum. Mas aí também não sei, ele é realmente um tão vilão assim? Ele- Porque, mano, a Jessica Hyde, ela é a mocinha? Não é, entende? A gente não tá numa trama de exatamente vilões e mocinhos, porque todo mundo é meio que um vilão ali. É, E é exatamente. isso. É isso. Eu não vou falar muito sobre a série, que vocês já falaram bastante. Só vou falar aqui que os meus personagens favoritos da série, o Dwight, com certeza, é o meu favorito da série. Quem diria que ele ia ser um personagem tão cativante, assim? Quem conhece o Dwight Schrute de The Office sabe que ele é um baita louco, sociopata. E aqui ele é um cara mó bonzinho, assim, é o completo, Ele é é o fofo, né? contrário. Dwight Schrute nunca seria enganado dessa forma, Felipe, por sua mulher. Deixar isso bem Exato. claro. O da mulher também dele não surpreendeu. Não surpreendeu, Desde isso o que eu ia falar início a agora. gente imaginava que ela fizesse parte. Outra coisa que não surpreendeu nem um pouco foi que o pai da Jéssica tá vivo no final, né? Sim, Sim, Pelo amor de de uma Deus. maneira. é. Exatamente. Aí, assim, eu assisti o Ou, primeiro episódio. Pode ou falar. então que a mulher lá da Segurança Nacional também fazia parte lá. Sim. Exato. Ou o único que me surpreendeu ali talvez foi o Wilson no final, o Wilson, que ele acabou sendo de alguma forma talvez convencido pelo personagem do John Cusack e foi pro lado dele, ou então ele já tinha algo ali. A gente não sabe bem o que aconteceu naquele final. Mas eu acho que também pra mim não foi um espanto. Não, não foi. Da forma como estavam mostrando os dois ali juntos no final, quando ele estava tentando fazer a gravação, eu meio que já imaginaria que isso fosse possível de acontecer. Mas enfim, gostei dos personagens infantis, das crianças, os dois. A adição da menininha loirinha no meio da série foi o que me deu um gás maior pra Uhum. terminar, pra assistir a série, porque foi o que a Dai falou. Eu assisti o primeiro, assisti o segundo, assisti o terceiro. O personagem da Jessica Hyde, que era um personagem que a gente tinha que gostar, eu acho que a gente tinha que gostar pra caramba dela, mesmo ela sendo violenta, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, eu não me simpatizei com ela. E aí eu fui meio que arrastado. Eu juro pra vocês que eu acho que foi até o final, na verdade, pra mim, que Uhum. foi um pouquinho mais arrastado. E aí eu só queria saber qual que era a motivação, assim, real. O que vai acontecer no final? Eu só queria logo chegar no final. E aí veio o personagem do Dwight. Eu queria, ele é bonzinho, fofinho. Então, e aí, vamos salvar ele. E é isso que eu queria saber. Aí eu já não queria mais saber quais que eram os motivos do John Cusack. E ele já foi depois já um vilão mó caricato no final, porque pra mim ele foi no último Sim. episódio. Uma coisa que eu não gosto muito nas tramas é deles colocarem o vilão da situação sempre assim, ó, vomitando tudo para as pessoas. Eu odeio esse É, tipo de coisa. fala o que você falou pra Nossa. mim da câmera, que tinha que ter Não, colocado mas, antes. gente, assim, essas coisas me tiram muito da série, porque ao mesmo tempo que eu tô vendo uma coisa que eu tô gostando, ao mesmo tempo eu faço. Ai, eu não acredito. Era muito óbvio. Eles tinham o cara ali amarrado, o cara não tinha pra onde ir, e o cara tava vomitando tudo, assim, ó, pra eles. É isso mesmo que eu fiz por isso, por aquilo. E assim, e aí todo mundo assim, né? Parado, ouvindo, sem falar absolutamente nada.
Gente, como assim? Ninguém pensa em gravar, ninguém pensa em filmar, qualquer coisa. Tem quantas pessoas ali? E aí, depois que o cara já falou absolutamente tudo que ele podia falar, a menina vira e fala: Eu vou gravar você. Então. Sabe? Não é legal você ver esse tipo de facilidade. É meio que uma burrice até. Aí eu achei um pouco arrastadinho. Talvez eu tenha gostado em alguns momentos até do Arby, ele como psicopata. Aí depois, quando ele já virou Exatamente. bonzinho, ele mudou de lado, eu já não gostei tanto assim. Eu gostava mais dele vilãozão mesmo. Eu gostei das cenas dele do final, dele matando todo mundo ali da corporação pra não deixar Sim. ninguém entrar na casa. Só que eu também não gostei dele ter mudado de lado, porque pra mim, da mesma maneira da morte lá que eu falei da Jessica Hyde, das mortes violentas dela, pra mim não é o suficiente ele deixar de ser do mal. Porque eles são irmãos. Sim, ok, isso é compreensível, mas, porra, o cara cresceu sendo um psicopata, e aí, porque ele viu lá uma imagenzinha, tudo mudou na vida dele, do nada, assim, não foi algo construído aos poucos, entende? É isso que eu falo, não teve tudo bem isso acontecer, mas não teve um tipo de sutileza pra introduzir esse plot dele, sabe? Foi tipo assim, ele viu a revista, sou um novo homem. Sim. Sabe? Sou do bem, vou salvar minha irmã. Não é legal você ver isso assim jogado na sua cara, tira a motivação. Pra mim é isso. É isso. Essas foram nossas impressões de Utopia ou Utopia. E a nota para a primeira temporada de vocês, Felipe? Cara, eu dou 4 estrelas. Eu curti a série e também quero saber o que vai acontecer agora na uma possível segunda temporada, né? Talvez procure assistir a série da Inglaterra, né? Pra ver se é tão melhor assim. Eu tô bem curioso em assistir essa série. Eu quero ver. Agora eu quero ver. Sim, eu também. E você, Dai? Qual a sua nota? Acho que minha nota é 4 também. Mesmo tendo muitos pontos em que eu achei desagradável ou não motivado o suficiente, eu indico, inclusive, para muita gente assistir. Porque eu acho que tem um conteúdo legal. Muita gente reclamou da questão do time da série. Mas, gente, por favor, né? Vamos ser conscientes e vamos É, saber separar as coisas. porque dizem que a Amazon segurou um pouquinho para lançar aqui no Brasil devido ao coronavírus, devido Uhum. o que seria para as pessoas se lançasse uma série numa hora dessas, assim. E aí eles Sim, seguraram e lançaram. Eu acho que para mim não tem problema nenhum, é um exagero talvez isso. sim, sim. Ainda E, mais a questão toda de conspiração, né? ainda mais Isso, conspiração, na isso, verdade. Isso e eu isso. achei legal na série. Isso eu achei legal. Esse tipo de conspiração Sim, na mas série. é por isso que o pessoal está criticando tanto, principalmente pela conspiração farmacêutica. Sim. Do tipo, realmente fazemos vacinas para matar todo mundo, entendeu? Para controlar a população. Mas, gente, Não tem um monte de gente que diz que o coronavírus foi fabricado e lançado sim, sim. propositalmente? E aí Então, tem muita crítica dizendo que foi um péssimo time ter lançado essa série esse ano, entendeu? Mas enfim, eu acho que a gente precisa saber separar as coisas e eu consegui separar e consegui ver algo legal nisso. E eu vejo só como uma ficção, né? Que é o que a gente precisa fazer. isso aí. Eu vou dar minha nota, não dei. Eu vou dar nota 3, cara. Sabe por quê? Porque eu não me senti bem assistindo. Não por violência, não é isso. A violência é legal, tá lá na série. De se Mas arrastar, né? não tava com um sentimento bom, entendeu? Eu queria logo que acabasse logo, que vamos lá. Quanto tempo tem esse episódio? Quanto tempo tem o próximo episódio? Entendeu? Aí eu fiquei nessa. E aí eu vou dar nota 3, tem pontos altos e baixos, como vocês já citaram aqui. E é isso. Sabe o que eu queria que tivesse tido mais também? Falar mais sobre a revista em si. Porque, assim, a revista é toda a questão da série inteira. E, assim, sabe, não foi. Eu acho que foi mostrado pouco ainda. Mostrou bem, mas eu acho que deveria ter sido melhor abordada a questão da revista. É, Mas é talvez. isso. É isso. Essa foi Utopia. Tá lá na Amazon Prime. Assistam, a gente recomenda, por mais que a gente tenha falado um pouco mal dela.
E agora vamos aos filmes que a gente assistiu essa semana, né, Dai? Qual foi o primeiro filme que a gente viu essa semana? Convenção das Bruxas. Isso, Convenção das Bruxas, que é um filme. É um remake. É um remake, exatamente, uma regravação. Um remake de um filme de 1990, um filme infantil. Eu não assisti o filme de 1990, juro pra vocês, não cheguei a parar pra Meu ver o filme. Deus. Eu já vi passando na televisão, mas eu nunca fui parar e analisar se eu gostava ou não do filme, entendeu? Tá. Então eu fui meio que às cegas, eu não sabia exatamente o que eu iria assistir ali, entendeu? Uhum. Sabia que tinha a Anne Hathaway, que era a grande estrela do filme, e sabia que eram os meninos iam ser transformados em ratos. Era Uhum. isso que eu sabia. E é isso a premissa da série, acabei de soltar essa premissa assim. E aí, Dai, o que você achou? Difícil. Difícil porque eu gosto muito da Anne Hathaway. Eu acho que ela é uma ótima atriz. Mas aqui eu acho que. Mas eu acho que não foi por culpa dela, na verdade. Eu acho que em questão de atuação não foi exatamente o problema. Mas eu tive algumas dificuldades, principalmente por ser fã do primeiro filme. E eu não sou muito fã de remakes. A não ser que sejam remakes assim, de muitos e muitos anos de diferença. Do tipo, você vê remakes da década de 60, sabe? E 70 sendo feitos hoje. Uhum. Eu acho que o único filme que eu realmente gostei muito mais que o original foi o It. Mas, assim, o resto é muito difícil de acabar sendo melhor ou manter a qualidade. Acho que Mad Max, hein? Mad Max talvez seja também um bom Mad exemplo. Max é um ótimo exemplo, verdade. Mas são poucos. Mas são pouquíssimos, assim. Para você errar a mão, é igual a história dos revival das séries, entendeu? Eu não sou adepta a esse tipo de coisa. A não ser que seja algo diferente, entendeu? Tipo, não vamos fazer um remake. Vamos fazer o mesmo universo ali contado de uma outra maneira, talvez. Agora, fazer um remake é muito difícil. E o que aconteceu aqui, para mim, em nenhum aspecto ele foi melhor do que o clássico, tanto na questão de caracterização, maquiagem, efeito, mais uma vez, e é aqui onde eu vou entrar na questão que a gente falou lá do Mandalorian, dos efeitos especiais e do CGI. Exagerados. Exagerados. E me diz por quê. Por que que aquele gato é um efeito especial? Então, Sendo que complicado. nos anos 90 inteiro tiveram 1 milhão de filmes com animais que foram treinados para fazer, sabe, as coisas. E o pior é que ele não fez nada demais. Ele O que não que ele fez? exatamente, Ele não foi tinha nem que sair do ombro dela uma hora para ir pro braço. Outra hora ele tinha que sair do chão para ir pra casinha. E era isso ele que não ele tinha que fez fazer. absolutamente nada. Não é tipo assim, a gente não tá falando de um bicho que fez uma coisa Tipo os mirabolante. Tipo os ratos, entendeu? Não, que precisa carregar alguma coisa. Não, ele só foi um gato. Só um gato. E é visível o efeito. Sabe, não é agradável. E para quem já assistiu, óbvio, né? Estamos falando de comparações por ser um remake. Para quem assistiu o original, não tem como ser melhor. Talvez para as crianças de hoje em dia, né? Porque Esse é o vamos lá, ponto, né? esse é o ponto que é onde a gente deveria ter partido. É um filme de terror infantil, da mesma maneira que o primeiro também era. E talvez sim assuste crianças hoje em dia, mas eu acho que perdeu muito também do terror. Porque antes a caracterização da bruxa, ela era horrível. Ela era horrorosa. A cabeça dela era cheia de verruga, tinha texturas e tudo, tudo. Tudo nela era feio. E nesse não. A Anne Hathaway tá lá, ela continua toda glamurosa. A única coisa que muda é que tudo bem, ela tem as garras, o pé dela é feio, mas a única coisa que muda é que ela tem aquela boca horrorosa e é careca. Não, mas é isso. Sabe? Tipo, ela continua sendo uma bruxa completamente glamurosa. Sim. Entende? E coisa que não era no primeiro. Eles faziam, tipo, uma bruxa nefasta mesmo, sabe? De ser grotesca, de ser nojento você olhar pra cara dela. E com a Anne Hathaway não aconteceu isso. Fizeram ela uma bruxa glamurosa. Também odiei o sotaque, odiei a forma como ela falava, todo o discurso dela quando elas estão ali na convenção, ali dentro
do saguão ali, não é do saguão, né? Do salão, do auditório, né? hotel, do auditório. Nossa, pra mim foi quase insuportável pela forma como ela falava, daquele sotaque horrível. A questão dos ratinhos, tudo bem eles terem sido mais computadorizados, consegui aceitar isso. Mas assim, foi só. Só eu acho que não me agradou em nada, absolutamente nada. Atuações bem medianas, com atores bons, porque a gente tem tanto a Anne Hathaway quanto a Octavia Spencer. E para mim foi um desperdício. Mas é aquela coisa, eu não sei como uma criança de hoje em dia assistiria isso, eu acho que provavelmente elas iriam também sentir medo. E é isso. E você, Felipe Chaves? Cara, eu assisti o filme antigo. Eu lembro de assistir na sessão da tarde, se não me engano. Mas eu lembro muito pouco. Lembro, tipo, de umas cenas ou outra e tal. Eu lembro que eu gostei na época, porque eu assistia várias vezes. E, se eu não me engano, acho que o gato da ele não é no final do filme ele não é tipo um fantasma, uma alma, alguma coisa assim que tá aprisionada em forma de gato. Aí no final Sim, mas ele... ela fez a mesma coisa com que ela fez com que ela faz com as outras crianças. Ela, que nem no começo ela não transformou a menina em galinha, e aí lá no hotel ela transformou em ratos. O gato também era Mas não falou isso. Então, Pois é. eu até pensei que no final desse daí Mostrar ia alguma coisa, falar né? alguma coisa assim, mas não, eles esqueceram essa parte, não quiseram colocar. Mas enfim, sobre esse filme em si eu também não gostei nem um pouco. Pra mim é pra criança mesmo, não tem jeito. É uma aventurinha, né? Uma aventurinha legal. Achei bem corrido, eu pensei que ia ter muito mais sobre as bruxas, muito mais sobre as histórias delas. O Anne Hathaway praticamente não aparece, entendeu? Apesar dela estampar a capa lá, ela quase não aparece. E não tem muito o que falar sobre esse filme. Eu acredito que uma criança ou outra vai gostar e tal, mas o primeiro realmente é muito melhor. Eu não tenho como comparar, foi o que eu falei pra vocês, eu não me lembro bem do primeiro filme. É, olha, quando começou o filme, eu tava até me ganhando. Tava ali mostrando a história de alguém contando uma história e aparece a Octavia Spencer contando a história de como a amiga dela virou galinha. Meu, ela virou galinha, achei divertidaço. Isso Meu, foi ela legal, virou tenho que admitir. uma galinha gigante, assim, ó, do nada. Meu, eu comecei a dar muita risada. Sim, verdade. Aí eu, beleza, o filme vai ser legal, né? Se for nessa linha. E aí vem o problema que são as bruxas, cara. O problema é esse. Aí chegou a Anne Hathaway com aquele sotaque não dá. Aquele sotaque de russo que fala sangue. É muito ruim. Ruim. É fraco aquilo. E os efeitos especiais, ela cheirando o nariz dela ficando grande, é feio. Para mim é um filme feio. Eu achei Uhum. bem feio. Não sei o que as crianças vão achar, né? Mas realmente é um filme para criança. E para nós adultos chatos, não vamos gostar mesmo, né? E eu não Não, mas sei. eu assisti. Se eu tivesse assistido hoje em dia o original, eu ia achar Pode ser. um absurdo ainda de bom. Sim, sim, Justamente porque a gente está falando dos efeitos práticos e da veracidade da coisa. sim. Que é isso que importa, por mais que seja uma ficção. E eu quero a nota de vocês já, porque não temos muito mais o que falar sobre a Convenção das Bruxas, só que ela está disponível na HBO Go, que a gente não está disponível na HBO Go, é HBO Max. Ela ainda não chegou aqui. A pauta está errada, Raul. Faça uma pauta direito da próxima vez. Meu Deus. HBO Max, que espero que chegue ano que vem, que esse sim eu tô esperando muito por esse streaming. Felipe, qual a sua nota para a Convenção das Bruxas 2020? Cara, eu dou complicado. Dou 2 estrelas, vai, sendo bem generoso. Apesar de não ter gostado muito, tem uma cena ou outra que dá pra se divertir, né? Dá pra se entreter. Sim. E você, Dé? 1,5. 1,5. 1,5, porque realmente eu achei muito fraco. Eu achei Temos fraco. o Chris Rock, né? Na voz do menino. A voz do menino é a voz do É Chris a voz Rock. do Chris Rock. Deu muito pra perceber, assim, Então, logo. quando ele começou a contar a história no começo, tava, meu, é meio Everybody Hates Chris esse negócio, né? Sim, Até porque é uma família negra. é. E eu achei legal. Esse é Achei o ponto legal. alto. A É. voz, a dublagem do Chris Rock e a menina virando A galinha. menina virando galinha. Acabou. Mas eu vou dar nota 2 também, vai. Vou dar nota 2. Sou bonzinho. E esse foi a Convenção das Bruxas. É bonzinho. É bonzinho nada, porque você não assistiu o outro. E é Mas é isso, isso aí. gente.
E nesse clima, né, de Halloween, estamos aqui no final de outubro, começo de novembro, assistimos a um filminho de terror na Netflix. His House, ou, em português, O Que Ficou Para Trás, tradução que a Dai adorou. Nossa, gente, por que isso? Por que que o Brasil faz essas coisas? Então, sabe qual que é o problema do brasileiro em traduzir o nome do filme? Dá spoiler. Dá spoiler, já tá dando Já tá spoiler do que dando, aconteceu no filme. exatamente. Eles adoram fazer isso. Porque assim, tudo bem, faz sentido. Algumas vezes não faz, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito agora. Nesse filme aqui faz sentido esse título, mas assim, não tem nada a ver com o título real, gente. Por que que o Brasil faz isso? Por quê? Eu não consigo entender. Eu sei que algumas coisas são feitas para melhor compreensão, porque talvez a fala não fique tão legal, igual His House, entendeu? Exato. Mas assim, porra, vamos se esforçar mais para tentar fazer um nome mais parecido com Original, o né? original. Mas vamos lá. Assistimos esse filme que é de terror? Será que é um filme de terror, Dani? É, É um filme de terror. sim, Um terror meio diferente esse, né? sim. E o que se trata His House? A trama, ela basicamente segue a vida de um casal que deixa o Sudão, né, fugido, eles são refugiados, para viver no Reino Unido. Isso. Mas lá eles tiveram algumas dificuldades e a maior dificuldade não foi passar pelo abrigo, né, que a gente já falou tantas vezes aqui de Isso. situações em que os refugiados ficam no abrigo, que não, o caso aqui não foi esse o problema. Eles conseguiram sair do abrigo e foram morar numa casa, tentar uma vida melhor. Porém, essa vida não foi nada fácil, esse início de trama para eles. Exatamente. É, foi o que eu falei. A gente já falou várias vezes de séries agora, filmes que abordam esse assunto. E não se abordava tanto esse assunto assim. Sim. Eles chegaram ali no Reino Unido, em Londres, na Inglaterra, que seja, de barco, da mesma forma, onde o que acontece? Alguém morre também ali no trajeto, a gente vai descobrindo quem é que morre depois, e eles chegam, acontece esse abrigo, eles estão presos, deixar Sim, bem claro sim. que eles estão presos Sim, ali, eles eles não foram são presos. livres. Não. Não estão livres para. Aí, beleza, eles conseguem uma casa, conseguem não, é dada uma casa para eles, que aí isso eu já achei estranho no começo. Por que que dão dando essa casa? Já tem bichão nessa casa, eu já sei. Estão dando para ele porque eles são negros. Aí eu pensei isso, né, logo no começo, né? Lembrando que é um casal que veio do Sudão, eles são negros. E, e logo eles são atendidos por quem? Por um cara, por um branquelão, que é o Matt Smith, se eu não me engano, Matt Smith é o nome dele. Ele faz o Príncipe Philip em The Crown, nas primeiras temporadas. E é isso. Aí eu quero saber de vocês. Eu quero saber primeiro do Felipe, porque a gente achou essa série do nada também. Vamos assistir essa série, é Halloween. Filme. Desculpa, filme, Halloween. E tem a Ruby, de Lovecraft Country, aqui, que é uma das atrizes principais. O ator principal também, eu conheço ele de algum lugar. Para mim, ele é muito parecido com o Atticus. O Com o cara que Atticus. fez o Mas Atticus. talvez seja por causa da Eu, Ruby isso. o E aí quê? rola uma associação Nossa, ali. não, eu achei ele bem parecido. Em alguns perfis, assim, eu acho eles bem parecidos. É. Mas e aí, Filipão? O que você achou? Você achou meio bizarro? Conta aí pra gente. Antes de falar, ô produção, vê aí que esse ator fez, que eu também achei ele bem parecido com o Atticus. Mas eu tenho quase certeza que eu já vi ele em algum lugar, só que acabei não pesquisando depois. Então, no começo do filme eu tava curtindo até, tava ficando meio tenso com as cenas e tal, porque foi uma abordagem diferente. Era um casal de estrangeiro, né, que veio refugiado, né, de outro país pra ficar na Inglaterra. E tava naquela casa e começou a acontecer um negócio estranho na casa. Eu tava tenso, tava assistindo à noite, sozinho, no escuro, e eu tava. Porque quando eu vou assistir filme de terror, eu gosto de deixar no clima mesmo, sabe? Pra sentir Isso mesmo aí. o filme. Parabéns. Mas aí eu tava ficando bem tenso. Só que aí depois eu fui meio que perdendo medo, sabe? Fui ficando mais tranquilo. Não é que foi ficando tranquilo o filme, mas eles se acostumaram com os fantasmas, então. Fantasma, espírito, sei lá, então eu meio que me acostumei também. Não senti mais medo do filme. Mas aí eu falei, beleza, não tô sentindo mais medo, mas agora eu quero uma explicação. Por que que tá acontecendo isso? E tal. Aí depois eles foram explicando e tal, e aí tem meio que aquele plot twist no final, que eu gostei também do plot twist. Eu não tava esperando por aquilo. Eu falei, caraca, mano. O plot twist é que no final eles não têm uma filha. E o cara roubou a menina pra conseguir escapar de lá. E é bem triste até, cara, a cena dela gritando pela mãe dela e tal. E
Bom, mas fora isso, o final também em si ficou. Não foi. Sei lá, não gostei tanto assim. Mas. Não é um filme ruim, sabe? Mas também não é um filme. Melhor filme de terror que eu já vi, sabe? É um filme legal até. Uma temática meio diferente. Então, eu já vou discordar um pouquinho, mas entendo completamente. Eu achei um filme bem legal, eu curti pra caramba. Eu gosto muito de filmes de terror que trabalham o terror psicológico ao mesmo tempo que trabalham um terror visual. Que a gente está acostumado ou uma coisa ou outra, né? Ou é jumpscare, ou é bichão e entidade e tal, fantasma, ou é o terror psicológico de você temer aquilo que você não vê, ou do que você supõe que você está vendo. Ou às vezes não precisa ser exatamente algo que você pense que você está vendo, né? Mas só a questão de um fato em si já causar um terror psicológico, que eu achei sensacional a maneira como foi abordada aqui. Eu já gostava da. Eu vou chamar ela de Ruby, né? Eu não lembro dela no Também filme, não não. lembro, a gente tem sérios problemas com isso. Eu sou péssimo nisso. Mas, enfim, a Ruby, né, que ela é a Ruby em Love Country, ou Lovecraft Country, eu acho ela magnífica, eu acho que aqui também ela tá super bem. O cara também tá bem, ele é o que tem uma aparição maior no filme, ele tem um arco maior no filme, mas eu acho que ainda foi um pouco mais fraco do que eu esperava pelo que estava acontecendo com ele. Mas eu achei legal, eu gostei. Me convenceu. Eu gostei, assim, mesmo não tendo exatamente um jump scare, né? Porque não. Eles tentaram meio que fazer um jump scare, mas eu acho que foi num nível assim bom, sabe? Não foi aquele jump scare só pra galera pular o que você tá esperando, assim. Eu acreditei naqueles sustos, mesmo eu não tendo me assustado, mas eu achei visualmente muito legal. Muita aflição, aquelas pessoas dentro da parede, cara, aquilo é angustiante, aquilo que causa a agonia em assistir o filme. E a questão do escuro e tal, isso eu achei meio batido. Eu preferia que tivessem abordado não como uma questão só do escuro, afinal, o problema tá neles, né? A gente acaba descobrindo que não é uma casa que está assombrada. A gente acaba descobrindo que eles estão assombrados por uma coisa errada que eles fizeram. E eu achei esse plot sensacional, genial, porque até então a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe por que aquilo acontece. A gente imagina a princípio que é a casa amaldiçoada, principalmente porque todas as vezes eles deixam bem claro: nossa, você está ganhando a melhor casa. Você está ganhando a maior casa. A sua casa é maior do que a minha. Os caras lá, né, do abrigo, sempre falando para eles. Mas assim, a casa tá detonada, a casa tem muitos problemas, e aí você pensa, porra, então por que tá dando para eles, já que é dado, né? Por que tá dando para eles uma casa, a melhor casa, entre aspas, que eles têm? Não faz muito sentido. Mas aí acaba que isso não é um fator importante. O que é importante é que o que eles fizeram. Eles estão amaldiçoados por uma coisa errada que fizeram, e a gente não sabe que essa coisa, quando realmente falou o que era, eu realmente fiquei impressionada, eu achei muito bom. Realmente foi um plot, nada esperado. A partir do momento em que a Ruby conta a história para ele lá acho que é a Pef, né, o nome do feiticeiro lá da entidade africana, que a partir do momento em que ela conta essa história para ele, foi quando você começa a se questionar, porra, o que eles fizeram de mal? Porque até então eles parecem ser pessoas tão boas. E realmente foi assim, mind blow o que o cara fez. E a mulher não estava de acordo desde o princípio, mas, mano, eles estão ali vivendo uma guerra, eles precisavam sair dali, eles vão até. Qual é o limite, entendeu? A questão é essa: qual é o limite de uma pessoa que está sofrendo no meio de uma guerra? O que ela faz para sair dali? Eu acho que esse é um dos pontos do filme. Por mais que seja algo errado, o desespero dessas pessoas. Eles roubaram uma criança, eles tiraram uma filha da sua mãe, não é, mas não pode se dizer que é a sangue frio, porque eles estavam desesperados. Não dá pra julgar, né? Não dá para julgar, é difícil você julgar isso. E eu acho que foi tratado
de uma maneira muito boa a questão da Ruby quando ela toma consciência ali, porque até então eu acho que a única coisa que ficou meio assim em aberto, não em aberto, mas um pouco questionável para mim foi a questão da Ruby simpatizar tanto com a criança. Tudo bem, a gente sabe que é culpa, mas até então, depois, parece que ela continua agindo como se a menina fosse filha dela. Essa foi uma parte que eu acabei, tendo que pensar muito, porque eu falei, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas peraí, não era criança, mas agora é a filha dela? Eu pensei por Sim, muito tempo, sim. é a filha dela então. Mas não Não, era. não Era é realmente esse sentimento de de culpa. culpa. O filme todo, ele se trata disso, né? É do sentimento de culpa, os fantasmas não estão na casa, os fantasmas estão dentro deles mesmo, então eles têm que lidar com isso. E de uma maneira eles se tornam carnais, né? Eles conseguem manipular Claro, aquelas pessoas sim, a partir do escuro, sim, né? Que é o sim. que eu falei, que não precisava ter feito essa questão do escuro. Não, mas eu Mas acho que ok, eu acho que coube. a questão do escuro eu achei legal, eu fiquei tenso em muitas Sim, partes sim. ali, Não, era para rolou causar a o clima do filme, tensão, tudo bem. rolou o terror ali pra mim, gostei daquilo, eu me senti, Tenso, né? tenso, né? Muitas vezes eu tomei até susto. Uma coisa que você, desculpa, uma coisa que você comentou que eu achei interessante é que não tem muitos jump scares, né? E eu acho que isso é uma tendência dos novos filmes de terror. Sim, Isso tá total. acontecendo demais, isso. Os novos filmes de terror famosos, eles estão sendo mais aclamados talvez por causa disso, que o terror deixou de ser genérico. Tem Uhum. muita coisa muito interessante, tem um roteiro legal, isso eu acho muito legal. E isso tá me ganhando no terror. Eu também não era um grande fã de terror, todo mundo aqui sabe. E séries como Lovecraft Country, por exemplo, viraram a página pra mim, entendeu? Consegue ter um terror muito mais psicológico ali, que faz você pensar o porquê que essa pessoa tá passando aquilo, entendeu? E antigamente não, terror era bobagem. Ah, era um bichão ali, era um espírito aqui, alguém matando outra pessoa sem sentido nenhum. Sim. Só que agora tudo faz sentido, tudo tem ligação. E isso que eu achei legal também nesse filme. É um pouco confuso essa parte que eu comentei. Você tem que prestar um pouquinho mais atenção. Se você se desligar ali, você perde o fio da meada. E eu tô com a Dai, eu gostei bastante também. Eu gostei do filme, me surpreendi. Eu gosto quando acontece isso. Sim, sim. E é isso. Também não é o melhor filme do mundo, com certeza. Ah, mas assim, Mas não sei, consegui assim, me dar bem com não ele. é o melhor filme do mundo, mas, meu, realmente, pra mim, foi bem surpreendente. É realmente uma coisa que eu não esperava. Uhum. A questão do entendimento, muitas pessoas, é comum isso de acontecer, de muita gente falar, ah, eu não gostei, filme ruim, mas assim, provavelmente é porque a pessoa não entendeu. Ou Sim. talvez é uma pessoa que esteja acostumada, talvez, a jumpscare, a filmes que causam horror pelo visual, que é o que você falou, não é mais a tendência. E eu gostei desse filme justamente por isso. Como eu falei, ele conseguiu misturar as duas coisas. Meu, a entidade lá do feiticeiro africano, é bizarro aquilo. E não precisa ser completamente um bicho, sabe, mutilado. Ele Uhum. só tinha uma pele estranha. Uhum. Mas, sabe, torna outras coisas piores de serem vistas, que é a questão do terror psicológico. E muita gente não, às vezes não presta atenção na história. Que é o que você precisa. Aqui, principalmente, você precisa prestar atenção nos detalhes, na história. Porque senão você não vai entender mesmo. Se você assistir segurando o celular, se você assistir sem estar prestando atenção realmente naquilo que você está vendo, você não vai entender, consequentemente você vai achar ruim. Sim, Mas para mim eu achei um filme muito bom. Eu gostei pra caramba, mesmo não sendo o melhor filme do sim, mundo. sim. Nossa, mas vale muito a pena de ser assistido. Assim que eu terminei de assistir, eu já fui indicar para os meus amigos e eles também gostaram. Uhum. Realmente indico muito. E é E é isso. isso. E aí, Felipe, qual a sua nota para His House? Antes de dar minha nota, só vou falar que eu tomei um baita susto agora, porque O gato. como a gente grava assistindo, né, um ao outro, passou um negócio, um vulto ali atrás de vocês. A gata, né, de vocês aí, o Que gato, sei lá. time, hein? Então, Que time da gata. Falando isso, tá fechado ali. Vai falando, gente, porque tá fechado, eu acho que ela precisa ir no banheiro. Só um minuto. Mas vai falando a sua nota, Felipe. beleza, beleza. Então, eu queria ter muito curtido o filme, porque eu entendo que tem todo o terror psicológico e tal, porque eu curti muito Corra e também curti demais Nós.
E nós me atormenta até hoje, porque ficar imaginando que tem, tipo, um outro mundo com os clones, nossa, isso é aterrorizante até. Mas então, tipo, eu queria ter curtido mais, mas o filme, infelizmente, não me pegou muito, e nem por não ter muito jumpscare, nada, mas acabou não me pegando, só não me pegou mesmo. Mas entendo toda a história do filme e tal. Aí minha nota ficava, tipo, ficando bem na média mesmo, do 2,5. Não é um filme ruim, mas também não é um filme que eu curti. Isso aí, voltei. Daiane, sua nota. 4,5. Vamos lá. Gostou bastante. Sim. Eu vou dar nota 4. Eu gostei bastante também. Gostei. Surpreendente. E eu gosto quando um filme ou uma série mexe comigo dessa forma. Que não foi o que aconteceu com Utopia, por exemplo. Sim. Utopia já foi aquilo, meu, eu não aguento mais. É o mais do mesmo, episódio por episódio. E aqui foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. E é isso, assistam lá na Netflix His House ou O Que Ficou para Trás, a tradução em português. Recomendamos sim também. E esse foi o Papo de Poltrona de hoje. Estamos indo embora. Felipe, muito obrigado. Valeu, Raul, valeu, Dai. Valeu você que escutou a gente até agora. Não esquece de compartilhar, curtir a gente lá no Instagram. E segue a gente no Instagram também, a gente quase não fala nos nossos Instagrams, né? Segue lá, @Felipe Riber. E é isso, tamo junto. Até mais. Isso aí, Daiane, deu seu recado. Muito obrigada, pessoal, mais uma vez, pela audiência, como sempre. É um prazer. Vamos conversar mais sobre o que a gente falou aqui. Vai lá, fala no nosso Telegram ou realmente no Instagram o que vocês acharam do episódio, para a gente poder melhorar também em conteúdo, o que vocês quiserem. Indiquem mais séries pra gente. E é isso aí. Muito obrigado. É isso aí. Sigam a gente lá no Instagram, @Papo de Poltrona. Vou falar o meu, como o Felipe falou. Você esqueceu de falar o seu? Verdade. Fala o seu, Dai. @Daiane_Esteves. Isso aí. O meu é o @Raul Andrés. E sigam a gente lá no Instagram, @Papo de Poltrona. Ouçam a gente no Spotify, nos melhores agregadores de podcasts dessa podosfera. Muito obrigado, valeu por tudo e até semana que vem. Falou! Falou!